Então, irmãos, agora vamos dar continuidade, falando agora sobre uma segunda casa. Já vimos a primeira, que é o nosso corpo físico, os cuidados que nós devemos ter, né, segundo a palavra de Deus. E agora vamos falar da nossa casa, né? Então, quando duas pessoas decidem se casar, ou elas alugam, ou constroem, ou compram uma casa para morar, né? Então, nós sabemos que, qual é o objetivo disso? Primeiro, a casa, né, nos protege da chuva, do sol, do vento. E outra coisa, para que a gente possa ter privacidade, né? Porque cada um aqui tem sua casa. Então, dentro da sua casa, quem é que vai ser o guardião da sua casa? O casal, o marido e a mulher. Os dois vão ser os guardiões da sua casa. E temos vizinhos, temos pessoas, né, que moram na mesma cidade, no mesmo estado, e cada um tem sua privacidade dentro da sua casa. É por isso que é importante isso, né? Para que a gente possa formar nossa família, cada um dentro da sua casa, né? E nós sabemos que o plano do Pai Celestial é perfeito. Ele planejou o casal, né, formar sua família. Ele planejou que o homem deveria prover, né, as coisas necessárias para o seu lar e a mulher cuidar do seu lar. Esse é o plano do Senhor. É claro que se a pessoa casa, né, de imediato não tem filhos, os dois podem sair para trabalhar, né? Mas quando a pessoa tem filhos, então o certo é como diz lá naquele provérbio que nós lemos no outro vídeo, né? Ele diz que é pecado se precipitar. Então, se a gente vai pegar a responsabilidade de criar um filho do Pai Celestial aqui na Terra, nós temos que planejar, nós temos que fazer as coisas antes, para que quando a criança nasça, o pai possa prover o lar e a mãe possa cuidar dessa criança e cuidar do seu lar. Então, eu vou citar alguns exemplos. Eu gosto de dar exemplos porque a gente aprende melhor com exemplos. Tanto é que na Bíblia o Senhor deixou exemplos bons, exemplos ruins, para que a gente possa aprender, né, e fazer o que é bom e evitar o mal, né? Então, às vezes aprendemos com os erros dos outros e com os acertos dos outros também aprendemos. Então, por isso que eu gosto de citar exemplos. Então, eu vou citar um exemplo, né, de uma pessoa que eu achei ela muito sábia, né? Ela mora perto de mim e essa pessoa, o marido abandonou ela com 5 filhos pequenos. Ela estava doente, tinha feito uma cirurgia, a cirurgia deu problema, infeccionou, e o marido foi embora e deixou ela nessa situação. Ela pobre, não tinha dinheiro, deixou ela nessa situação. Ela conseguiu reverter a situação da saúde dela com a ajuda do Senhor. E o que ela disse? Ela, com 5 filhos, o marido tinha abandonado ela, né? Mas olha que mulher sábia. Ela orou e pediu a Deus: Deus, eu quero que o Senhor me dê alguma coisa para fazer em minha casa, porque eu não posso deixar meus filhos pela rua sozinho. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, um tempo depois, ela conseguiu uma máquina velha que doaram para ela. Ela começou a fazer pano de prato, um monte de coisinhas assim, e foi vendendo nas casas e pôde sustentar os filhos com essa renda que ela conseguia. E ali cuidando dos filhos. Resultado, depois que os filhos cresceram, os filhos deram uma linda casa para ela. Muito bonita, a casa é próxima à minha. Casa muito bonita, cuidaram dela, né? Porque ela teve a sabedoria. Ela sabia que se ela saísse também para trabalhar fora, os filhos iam ficar à toa. E era capaz de seguir, né, ladrão, drogas, né? Então ela, muito sábia, ficou em casa cuidando dos filhos e alimentando eles, né? Só alimentando, porque o que ela ganhava era pouco. Mas olha o resultado disso, né? Então a gente sabe que no plano do Senhor é justamente isso que a mulher tem que fazer. Enquanto o esposo trabalha, a mulher tem que proteger o seu lar das coisas ruins, né? Principalmente com filhos. Claro que se não tiver, tudo bem, porque aí pode sair, não tem problema, mas com filhos é muito perigoso. A gente vê todo dia, né? Pessoas que entregam seus filhos a babá, que nem conhece direito, já vai entregando. Quantas coisas tristes têm acontecido por causa disso. Ou seja, os dois saem e seu lar fica lá, na mão de pessoas que às vezes a pessoa nem conhece, né? E daí vem os resultados tristes, né? Por causa de decisão precipitada, né? É isso que o Senhor fala, que é pecado, né? A gente tomar decisões precipitadas. Outro exemplo que eu quero dar
eu conheci uma pessoa, essa também morava próxima de mim. E ela era recém-casada, o esposo trabalhava, a casinha dela era um brinco, linda, né? E o esposo trabalhava e era um homem assim muito tranquilo, porque eu conhecia de perto, ele muito tranquilo. E um dia de manhã ele estava lavando a escada, cantando, feliz, né? E quando chegou mais tarde, a esposa chegou e o que aconteceu? Da minha casa eu só ouvia os gritos dela, só ouvia a voz dela. Se você não queria lavar essa porcaria, não lavasse, mas lavou ele. E começou a arrasar com o esposo, né? E eu não ouvia a voz dele, só a voz dela. E aí como eu tinha muita intimidade com ela, eu conversei com ela em particular. Falei, fulana, não faz isso. Olha, teu esposo é uma pessoa ótima para você. Se ele fez alguma coisa errada, tu chama em particular, conversa com ele. Ó, amor, não está bem lavado, mas obrigada. Você, né, se esforçou, você fez. Ele disse, se você visse como ele estava tão feliz cantando e lavando essa escada. E eu aconselhei ela. E uns 2 dias depois, a cena voltou de novo, né? Então, eu já não aconselhei mais, deixei para lá, né? E o resultado disso é que eles se separaram. Sofreram muito junto por conta dessa... Na verdade, não era o Espírito Santo que estava, era a obra da carne. Porque se fosse o Espírito Santo, nada disso teria acontecido, né? Por isso que é muito importante quando a pessoa vai formar sua família, né? O homem e a mulher têm que ter o mesmo espírito, né? Porque se um tiver o Espírito Santo e o outro a obra da carne, não vai dar certo. Porque por mais que aquele faça, o outro vai achar que não está bem. Porque ele não está bem também, né, espiritualmente. Então é muito importante para que haja a paz, o amor e a tranquilidade dentro do lar, que os dois estejam no mesmo espírito. Mas caso isso esteja acontecendo na vida, né, de alguém que ouvir que assistir esse vídeo, não se desespere, busca Deus, ora, né, vai entregando seu esposo na mão do Senhor e vai confiando e tendo paciência, que as coisas, o Senhor vai te dando ideias e as coisas vão melhorando. Porque se a pessoa não tiver paciência, as coisas só vão piorar, ao invés de melhorar, né? Então, nós sabemos que quando Deus formou, né, o paraíso e botou Adão e Eva, o que foi que ele falou para Adão? Que Adão teria que ser o guardador do paraíso, cultivar e guardar. Mas só que aconteceu, né, que eles foram expulsos por conta da desobediência a Deus. Então, hoje, o Senhor dá para o casal ser guardiões do seu lar. Por quê? Se a mulher e o homem não buscar a palavra de Deus e refletir sobre ela, como conduzir sua casa, né, o que deve ser feito, o que vai acontecer? O que muita coisa está acontecendo hoje em dia, né, no mundo. As pessoas começam a abandonar seus lares para trabalhar, para botar roupa de marca para os filhos, botar carro do ano, isso e aquilo. E quando vai ver, os filhos eu já vi vários casos assim, os filhos acabam se perdendo por conta de não ter tido o apoio dos pais em casa enquanto criança. Porque na fase de criança, né, que os pais têm que mais estar ali ajudando seus filhos. As crianças, elas têm os mesmos problemas dos adultos, diferente na sua esfera, né? São crianças, mas eles têm dificuldade com relacionamento na escola, né? E é tão bom quando a mãe está em casa que busca conversar com seu filho, ver como ele está, se está tudo bem na escola ou não, né? Um exemplo que eu achei lindo. Foi uns anos atrás, aí já tem uns 10 anos que eu vi esse exemplo. Um repórter entrevistando uma mulher que ela era atriz da Globo. E ela trabalhava, né, e exigia muito tempo dela. E ela tinha casa, marido e filhos. Exigia muito tempo dela. Qual foi a decisão? Ela tomou a decisão de abandonar a profissão e cuidar do lar. E quando o repórter estava entrevistando ela disse, gente, é tão bom, é tão maravilhoso, eu estou sentindo tão feliz por estar cuidando do meu lar, levar meus filhos para a escola, estou fazendo artesanato em casa. O esposo dela tinha condições de manter a casa, né? E por causa disso, a mãe dela ficou de mal com ela, porque a mãe não concordou com a atitude dela de deixar esse emprego de atriz, né, e passar a cuidar do lar. Mas que mulher sábia, né? A visão dela foi ampliada a respeito do que ia acontecer lá na frente com seus filhos, né? E ela em casa não, ela poderia acompanhar, né? E
esse trabalho é tão grandioso, é tão maravilhoso. É uma pena que muitas mulheres hoje acham isso um fardo, acham que é ruim cuidar de casa e cuidar disso, mas é tão maravilhoso, porque tudo que Deus dá para a gente é maravilhoso, né? Então nós só temos que abraçar esse trabalho, né? É um trabalho e é uma responsabilidade. Porque eu acho assim, no momento que a gente decide, né, formar um lar, cuidar de um marido, cuidar de filhos, a prioridade da mulher é isso, é cuidar da sua casa, seu marido e seus filhos. Isso não quer dizer que ela não pode estudar, isso não quer dizer que lá na frente, quando os filhos já estiverem maior, que puderem falar e dizer, né, o que está acontecendo ou não, elas não podem trabalhar se for necessário, se elas quiserem, desde quando não prejudique o desenvolvimento do caráter e espiritual e físico dos seus filhos, né? O Senhor não condena quem trabalha fora. Agora, é claro que a pessoa que precisa, né, que tem uma necessidade de sair para trabalhar, ela tem que fazer. Mas eu acho importante esse exemplo dessa irmã que eu falei, né, que ela pediu a Deus algo para fazer em casa, para poder cuidar dos filhos, para que ela pudesse educar seus filhos, né? Se é necessário nesse momento, vai, mas vai orando e pedindo a Deus, vai observando a conduta dos seus filhos. Uma vez eu estava no banheiro da igreja e uma mulher estava chorando muito lá. E aí eu perguntei para ela, irmão, o que é que você tem? Ela falou, irmão, você não sabe, eu trabalho fora e botei meus filhos na creche. E meus filhos estão tão rebeldes, irmão, não me obedecem, não quer saber de nada. E o que eu fiz foi confortar ela, porque eu ia jogar mais angústia em cima dela, né? Mas o que é isso, irmão? Decisão errada, né? A gente pode precisar trabalhar? Pode, mas temos que buscar um meio de não prejudicar os nossos filhos, né? Então, quando o trabalho do lar é bem feito, né? E quando o pai e a mãe é guardiões dos seus lares e é bem feito, vamos ter bons políticos, vamos ter bons pais de família, vamos ter bons líderes religiosos. Por quê? Porque os pais ajudaram eles a desenvolver um caráter e andar nos frutos do Espírito, então, e não nos frutos da carne. E para encerrar, eu vou ler aqui em Provérbios. Provérbios 22, 3. Diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, o caso dessa mulher, dessa atriz, né, que ela largou tudo e foi cuidar de sua casa. Ela teve a visão do que ia acontecer na casa dela, com os filhos dela, e quem sabe até separar de marido e tudo por conta disso, né? E ela preferiu se livrar desse mal, né, proteger o seu lar das influências do mal, né, e fazer o que é certo. Porque ela estando dentro da sua casa, ela com certeza ia desenvolver, né, esse trabalho maravilhoso com seus filhos e proteger os filhos de estarem no mundo, né? E mais tarde ela chorar pela decisão errada que ela tinha tomado, né? Então aqui ele fala, o prudente vê o mal e esconde-se. Então se você percebe que vai acontecer algo de ruim, é por isso que é importante a reflexão. Porque no momento em que você reflete, né, na palavra de Deus, Deus vai abrindo a tua mente, você vai observando e buscando as opções, o que é melhor para evitar de sofrer, né? A reflexão é maravilhosa por isso, porque a nossa mente fica aberta. E aqui também em Provérbios 24, 3, diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se afirma. Então ele fala o quanto é importante a sabedoria, e a sabedoria do alto, a que vem de Deus. Porque aqui na terra não tem ninguém mais sábio do que o Pai Celestial. Ele pode dar a sabedoria para que a gente tenha uma vida em abundância aqui na terra, uma vida do lar feliz, né? Seguindo os ensinamentos dele e principalmente refletindo sobre cada mandamento, sobre cada... o Senhor nos previne, né, das coisas ruins, porque Ele quer que a gente seja feliz aqui na Terra, né? Então, agora nós temos 4 casas. Falamos da casa que é o nosso corpo físico, que é a habitação do Espírito Santo. Falamos da casa física, né, que nós temos que ser os guardiões desta casa, para proteger das coisas ruins.
E depois, em outro vídeo, eu vou falar de mais 2 casas que nós temos para cuidar aqui na Terra. Até o próximo vídeo.